Olá, boa tarde. Tudo bem, queridos? Estamos aqui reunidos. Você e eu aqui. Hoje é o primeiro domingo do mês, onde normalmente a gente celebrava na igreja, antes da quarentena, a ceia do Senhor. E por isso eu convido você a participar desse vídeo. Ao final, nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Nós estamos vivendo tempos complicados, queridos. E como pastor de uma igreja, responsável pelas vidas que estão ali congregando comigo, eu ainda vou manter a igreja fechada, porque não importa o que os decretos políticos e que estão autorizando que haja novamente reuniões, que haja aglomeração de pessoas. Enquanto isso, nós estamos vendo um número cada vez mais crescente de mortes, muitas mais pessoas morrendo. Nós passamos de 60 mil mortos, irmãos. Isso é uma coisa estarrecedora. E nós estamos vendo essa pandemia só galopando o número de mortes. Eu conheço um pastor no Rio de Janeiro que informou que várias pessoas da igreja dele faleceram, pastores vieram falecer também com Covid-19. Então, eu sigo a ciência nesse momento. E se a ciência fala para nós continuarmos na quarentena, para evitar aglomeração, eu vou permanecer com a igreja, então, fechada, não abrirei a igreja e nós estaremos juntos aqui semanalmente num encontro meditando na palavra de Deus. Para mim, nessa hora, a ciência fala mais do que os políticos, né? E a igreja é do Senhor Jesus, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Os seus compromissos financeiros, o Senhor Jesus toca o coração das pessoas, para que as pessoas sejam fiéis, nós vamos honrando nossos compromissos. Mas eu não posso, em momento algum, por nenhum tipo de motivo, irmãos, voltar a estimular, a congregar irmãos numa crescente mortandade, como está acontecendo. Eu conto com a compreensão de todos vocês. E hoje eu gostaria de, no terceiro vídeo que nós estamos falando sobre as verdades espirituais, estamos falando aqui sobre conhecer a Jesus Cristo. Estamos meditando na Epístola de São Pedro. Eu vou convidar vocês a abrirem na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao verso 9 juntos. Fala assim: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Coisa linda! Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, irmãos. E nessa série das verdades espirituais, meditando na carta de São Pedro, o objetivo é que a gente venha, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre nos transforma. O Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para formar Jesus Cristo em nós, formar o caráter de Cristo, para que a gente possa assumir a nossa identidade em Jesus Cristo. Porque isso vai nos dar segurança, isso vai nos dar poder de Deus para enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos crises, as coisas que a vida às vezes traz para a gente. Então é importantíssimo esse momento. E nós falamos nestes dois encontros que essa carta de São Pedro tem dois objetivos. Primeiro é mostrar o que Deus quer fazer em nós, a transformação que Ele quer operar nas nossas vidas, para adotar a nossa vida de alegria e de esperança. A segunda coisa é preparar os eleitos de Deus, preparar você, preparar a mim para tempos difíceis. Porque quando essa carta foi escrita por Pedro, os irmãos devem recordar, quem estava no poder no mundo, quem controlava o mundo com seu poder, era o imperador Nero.
E Nero, em breve, logo depois dessa carta, vai iniciar uma grande perseguição sobre a igreja. E a igreja em Roma, essa igreja era constituída na maioria das pessoas por pessoas que tinham uma vida muito simples, pessoas que eram humildes, muitos eram escravos, muitos eram trabalhadores, havia alguns nobres, havia alguns senadores, mas a grande maioria eram pessoas simples, pobres. E a santidade dessa igreja primitiva, ela chocava a sociedade de Roma. A sociedade de Roma ficava chocada com o que via nos cristãos, porque a sociedade de Roma tinha como objetivo a busca de poder, a busca de riquezas e a busca de prazeres ilimitados. Isso era incentivado pela própria elite romana. E os cristãos viviam um modo de vida totalmente diferente, que chocava a sociedade e atraía o ódio daquela sociedade. Infelizmente, esses valores romanos estão presentes na nossa geração atual. A busca por poder, a busca por dinheiro, prazer sem restrições. E isso, de uma forma ou de outra, afeta setores da chamada igreja, da igreja cristã. Muitas pessoas que se dizem cristãs foram ensinadas a buscar isso, irmãos, por incrível que pareça, nos últimos tempos. Então, Pedro está dando 3 conselhos aqui para nós, dentro desse contexto, e como ele é importante para hoje. O primeiro conselho que ele diz é: busque cada vez mais a sua salvação, cresça na sua salvação, porque o poder salvador de Cristo, que ele está falando que vai vir mediante a fé, vai nos fortalecer, mesmo que a gente chegue nos limites das nossas forças. A presença do Espírito Santo, que é a própria presença de Jesus em nós, vai fazer que perseguições, aflições, problemas não venham a nos destruir. Vai fazer que, pelo contrário, que esses problemas vão cada vez mais pavimentando o nosso caminho em direção à glória eterna, irmãos, que está reservada para mim e para você. Essa é a esperança viva que nós devemos nos apegar. Pedro afirma que o poder do Espírito Santo em nós vai fazer que todas as aflições que a gente venha a passar contribuam para o nosso bem. A segunda coisa que Pedro está falando aqui para a gente, desse segundo conselho, é que nós podemos, deriva desse, que nós podemos suportar qualquer coisa que venha acontecer com a gente, desde que a gente mantenha a nossa fé viva. E a fé vem pela ouvir a palavra de Deus. Isso você está fazendo agora. Ouvir a palavra de Deus vai fortalecer a sua fé e vai treinar a sua mente para que você possa suportar qualquer coisa que vier. Por isso que ele fala que a sua fé vai ser como um ouro puro, que é purificado pelo fogo. O fogo da provação, os contratempos que a vida nos trazem, as lutas que temos que enfrentar, vai fazer que você fique mais forte, mais firme. Você pode comparar com os rigores que um atleta se submete no seu treinamento, né? Um atleta olímpico, ele treina até a exaustão, ele leva o seu corpo à exaustão, mas reparem, isso não esgota as suas forças, pelo contrário, ele fica mais forte, mais preparado para a prova que ele tem que enfrentar. Usem essa analogia, irmãos, para coisas que a vida faz com a gente, os problemas que a vida que a gente traz. Vamos treinar nossa mente, vamos acreditar que a graça de Deus sempre vai estar destinando para mim e para você um poder diferente para cada situação, para que você possa enfrentar qualquer coisa que vier pela frente. E ele está falando, até a volta de Cristo, isso nós vamos receber o louvor, a glória que está sendo reservada. Aqui, irmão, isso é bom demais. Isso é promessas maravilhosas que às vezes a gente fica até sem digamos, atônito em relação a isso. Reparem, queridos, se você tiver a preocupação de pegar um livro de história e verificar acerca da igreja há 200 anos, a comunidade cristã espalhada no mundo, né, os cristãos, eles consideravam o passar por provas como um consolo, porque eles era uma oportunidade para desenvolver a sua fé, deles se tornarem fiéis. Eles aplicavam a parábola dos talentos.
cada vez que ele era um fiel no pouco, mesmo que eles fizessem no pouco, eles saberiam que iam receber muito. Eles sabiam que o caráter de Cristo estava sendo formado em nós. Parece que a gente perdeu um pouco isso, né, irmãos? Parece que hoje em dia nós temos muito pouca tolerância com o sofrimento. Nós queremos nos livrar logo do sofrimento. Nós queremos nos anestesiar o mais rápido possível. Tomar aquele remédio para tirar aquela tristeza e assim por diante, irmãos. Agora reparem, queridos. Parece que hoje a preocupação de alguns setores que se dizem cristãos é com poder capitalista, exaltar o ego humano. Isso não tem nada a ver com o que Pedro está dizendo para nós aqui. Certa feita eu vi um testemunho de um pastor que recebeu no seu gabinete um homem muito rico, muito rico. Esse homem falou: olha, eu sou dono de várias empresas, eu tenho moradia em vários locais do mundo, a minha mulher e meus filhos, basta estalar o dedo, o que eles quiserem comprar, eles vão ter dinheiro para comprar, não existem restrições. Mas eu vim procurar o pastor aqui porque a minha vida familiar é um inferno. A minha esposa e eu não nos damos bem, nosso casamento praticamente é um casamento de fachada, os meus filhos me odeiam, e eu queria, pastor, eu estou ouvindo a sua palavra, eu queria que o senhor fizesse uma oração forte para desmontar essa situação. Fosse lá em casa, expulsasse aquele demônio que está em cima do meu filho, para que ele mudasse como caráter. Em suma, clamasse o poder de Deus para que a minha vida familiar fosse maravilhosa. Eu vim aqui com esse objetivo, pastor. E o pastor olhou muito sério para ele e falou: irmãos, eu vou falar com muito amor para você. Não é assim que Deus age. Deus respeita as suas escolhas. Deus respeita as suas opções de vida. Você, durante sua vida, optou em enriquecer. Você foi muito bem sucedido. Você usou todo o seu potencial para isso. Agora, isso cobrou um preço muito caro. Isso trouxe um grande problema familiar para você. Para Deus, não importa nada se você é bem sucedido ou não é bem sucedido. Mas para Deus importa como a sua família está. Se é uma família de amor. Então, é claro que Deus pode mudar essa situação sua. Mas vai depender de você, irmão. Vai depender de você mudar essas prioridades da sua vida. Vai depender de você se arrepender das atitudes que você tomou. Vai depender de você buscar o Senhor e tentar, por meio de perdão e reconciliação, conquistar sua família de volta. E para isso você vai ter que mudar suas prioridades. Enriquecer não é prioridade para que você tenha uma vida plena com Deus. E aquele homem saiu do gabinete profundamente decepcionado com o pastor, porque ele queria uma solução imediata para uma vida inteira de escolhas erradas. Então, irmãos, Jesus falou isso na parábola do rico e do Lázaro. Jesus falou isso de forma muito clara, irmãos. A palavra de Deus fala de uma lei que é uma lei irrefutável, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, nós temos que ter muita preocupação com isso, irmãos. Eu tenho falhas de caráter, você tem falhas de caráter. Nós falhamos com nossa família, nós falhamos com nossos amigos, nós falhamos com as pessoas que nos cercam, porque nós somos seres em construção. Mas nós temos que ter a consciência que, se eu quero conhecer a Jesus Cristo, como é a proposta dessa verdade espiritual, eu preciso estar num processo de reavaliação instantâneo. Quando você vê o apóstolo Paulo, ainda era Saulo, quando ele se dirige para a cidade de Damasco com o intuito de destruir a igreja que estava surgindo naquela cidade, e Jesus Cristo aparece para ele ali em glória, em poder, Paulo cai no chão. Eu pergunto, Saulo foi transformado no apóstolo Paulo de um dia para a noite? Claro que não. Claro que não, irmãos.
ele ficou 3 dias cego. Depois ele relata que ele teve que ir para o deserto da Arábia e ficou 3 anos no deserto, buscando a Deus, reavaliando a sua vida, reavaliando suas coisas. Depois ele vai para a sua cidade natal, 14 anos na cidade de Tarso, e fica lá, meditando para iniciar o seu ministério, para ele ver que realmente ele era uma nova pessoa. O rei Davi, a Bíblia diz que é um homem que teve o coração segundo Deus. Por que ele é assim? Se você vê aquela passagem que o profeta Natan se aproxima do rei Davi e fala com o rei, você pecou, você adulterou com a mulher do seu general mais fiel, você planejou a morte desse general, você engravidou essa mulher. E Deus está muito aborrecido com o que você fez. O filho que está no ventre dela não vai viver. Você agiu de forma terrível. O que Davi faz? Quando Davi ouve essa palavra, ele tem uma reação totalmente diferente desse empresário que falou com o pastor. Ele cai no chão, ele grita, ele chora e tem a consciência: eu pequei contra Deus. Eu pequei. Ele não patina nas suas decisões, ele fala: eu errei, o culpado sou eu. Tanto é que ele vai escrever o Salmo 51, clamando pelo perdão de Deus, e Deus perdoou Davi. Então, irmãos, é muito importante a gente entender essas coisas, irmãos. A Bíblia, ela fala em vários lugares, que a nossa relação com Deus é uma relação triangular. O que significa isso? Eu me relaciono com Deus somente se a minha relação com o meu próximo for correta. Por exemplo, no livro de Provérbios é dito: aquele que é indiferente ao clamor do pobre não terá as suas orações ouvidas por Deus. Repare só, Deus só vai ouvir minha oração se eu não for indiferente ao pobre. Lá em 1 de Pedro é dito que se o marido trata mal a esposa, as suas orações não são ouvidas por Deus. Em 1 de João é mais radical ainda, que diz que se você não tem um sentimento de amor pelo seu próximo, esqueça a sua relação com Deus, porque ela não existe. Então, às vezes você vê muitos irmãos. Então, olha só as preocupações que está trazendo para a gente. O cristão tem que se preocupar com aquelas pessoas que são desfavorecidas, que são empobrecidas, que não tiveram a sorte nem as portas abertas que eu e você tivemos, irmãos, que estão nesse mundo passando por muitos sofrimentos. Uma igreja que não se compadece dos pobres não é igreja, irmãos. Eu recebi também uma outra coisa que também às vezes vejo circular na internet, eu recebo no WhatsApp, vídeos curtos de 10 minutos, de 11 minutos, 5 minutos. A gente vê que aqui é um vídeo produzido em estúdio. Hoje eu recebi um que me deixou indignado, uma pessoa se dizendo que era doutora, dizendo que era nas universidades federais, com os gráficos mentirosos, dizendo que as universidades são terríveis, que a qualidade de ensino é terrível, e usando dados mentirosos, irmãos. Porque eu sou professor de uma universidade federal e eu vejo quão bom é o ensino ali dado. Quantas pesquisas maravilhosas para o desenvolvimento do país são ministradas ali. Então, cristãos pegam um vídeo desse e disseminam como se aquilo fosse verdade. Uma calúnia daquela, produzida, a gente sabe, uma fake news daquela produzida em estúdios, patrocinada sabe lá por quem, com que intenção, e aquilo é divulgado. E os cristãos sabem que Deus abomina esse tipo de coisa, Deus abomina a calúnia, Deus abomina a mentira. Então, uma igreja que se diz que não se preocupa com os pobres, uma igreja que não se preocupa com a verdade, uma igreja que não se preocupa com as relações familiares serem sadias, é uma igreja de um apóstolo qualquer, de um bispo qualquer, mas não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se preocupa com a palavra de Deus, irmãos. Se preocupa com os valores do reino de Deus. Nós precisamos ter esses valores em mente, irmãos. E
concluindo essa nossa breve encontro, eu vou aqui desse tema de conhecer a Cristo, porque tudo isso que eu estou falando é conhecer a Jesus, porque Jesus pensa dessa forma. Como é que eu sei, pastor? Porque ele está escrito na palavra de Deus. Diz aqui, no verso 8, verso 9, não havendo visto a mais, no qual vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Pedro andou 3 anos com Jesus, tocou em Jesus, viu Jesus. Nós não. Mas ele está dizendo para a igreja daquela época, a igreja que não viu Jesus com os olhos da carne, dizendo que o importa hoje é você ver ele com os olhos da fé, amá-lo com os olhos da fé, adorá-lo com os olhos da fé. Aquele que diz que me ama, obedece às minhas palavras, disse Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus, porque nós vemos como Deus tem sido bom e gentil e generoso conosco, irmãos. Ontem eu estava lendo a Bíblia, eu vou mostrar aqui para vocês, essa Bíblia eu tenho desde que eu me converti em 1992. Reparem, ela está toda escrita a lápis, toda iluminada. E eu estava lendo um salmo ontem, e eu fui ler o que eu escrevi a lápis, nos cantos aqui das folhas. Então tem lá, 1998, estou passando por essa situação, preciso do socorro de Deus nessa situação. Aí eu li aquilo, falei, gente, tempos depois Deus me socorreu nessa situação. 2008, estava lá escrito, estou vivendo isso, é necessário que aconteça isso, Senhor, me ajude. Eu falei, nossa, como Deus me ajudou, tempos depois que eu escrevi isso. E até nas mínimas coisas, eu me lembro que eu estava lendo um versículo que falava sobre Jerusalém e eu escrevia lá, Senhor, me leva para conhecer Jerusalém. E aquilo foi escrito em março de 2008. E interessante que em outubro de 2008 eu estava em Jerusalém, onde eu fui ordenado pastor. Reparem, queridos, como Deus é bom. Os irmãos têm acompanhado, os irmãos da nossa igreja, o grande testemunho que a minha filha está vivendo. Ela está grávida de gêmeos, ela teve que fazer uma operação extremamente delicada agora, antes da sua gravidez, porque estava acontecendo um grande problema com os bebês que estavam no seu ventre. E o maior especialista do mundo vive na Inglaterra. Os médicos daqui começaram a querer operar ela e disseram que esse médico da Inglaterra teria que pagar um preço de um apartamento para ser operada por ele. E a médica que estava cuidando da minha filha foi aluna desse médico na Inglaterra, irmãos. E conseguiu que a minha filha fosse para lá de graça e fosse operada de graça por ele. Uma tecnologia de ponta. E nós estamos vendo agora o milagre. Deus abriu essas portas e quando ela voltou, fez o exame ontem, a médica chorou ao passar o ultrassom e ver como a criancinha tinha melhorado. Irmãos, isso não tem preço, irmão. Esse é o Senhor Jesus que nós servimos, irmão. Conhecer a Cristo. Invista sua vida em conhecer a Cristo. Não empreste os seus dedos para as fake news, irmãos. Não saia disseminando notícias, mentiras. Tenha compaixão pelos pobres, para as pessoas que estão precisando tanto de você, que Deus quer te usar para abençoar, irmãos. Vamos investir a nossa vida em amar o próximo, que afinal de contas a oração é a oração do Pai Nosso, não é o Pai meu. A nossa relação é triangular. Por isso eu convido agora, vamos celebrar a ceia do Senhor comigo? Se você tiver um cálice de vinho, de suco de uva, aqui peguei meu cálice, né? Um pedacinho de pão, vamos celebrar, vamos anunciar a volta de Cristo, vamos anunciar sua morte e ressurreição. A palavra de Deus fala que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ofereceu, agradeceu a Deus em ação de graça e disse, comei desse pão, esse é meu corpo que é oferecido por vós. Você está com um pãozinho aí, você pode celebrar esse momento com seus familiares, você está sozinho, não importa. Pega o pãozinho,
Esse pãozinho significa, simboliza o corpo de Cristo. Não é que ele tem um poder especial, não. É um pão, é um símbolo do corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário. Coma com alegria, irmãos. Que esse pão seja saúde para o seu corpo, para a sua alma. Logo em seguida, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: este é o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de todos vós. O sangue que abriu o caminho até o trono de Deus, que nos purifica de todo pecado, que nos reconciliou com Deus. Tome do cálice, irmão, com gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor faça-se presente na nossa vida, que possamos ser realmente sal da terra e luz do mundo. Ensina-nos, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. É o que te agradecemos em teu nome. Amém? Uma ótima semana, irmãos. Deus abençoe você ricamente. Amém?